A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, nesta noite de sábado, estamos unidos juntos para mais uma vez estarmos cultuando o nosso Deus. Embora seja um culto online, nós permanecemos perseverantes, fazendo aquilo que o Senhor tem nos ortogado, aquilo que o Senhor tem de cada um de nós, que devemos permanecer confiantes na sua palavra e também propagando aquilo que Ele tem nos ensinado. E hoje vamos estudarmos a palavra do Senhor, especificamente o que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 11, dos versículos de número 5 até o número 13. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Narra as Sagradas Escrituras. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Assim, meus irmãos, observamos que esta é uma parábola registrada apenas pelo evangelista Lucas no seu livro. E é interessante frisar que esta parábola é antecedida pela exposição da oração do Pai Nosso. Então, Jesus, a partir do versículo 5, passa a narrar esta parábola, a qual tem relação direta com a oração, pois isso fica demonstrado a partir do versículo 9. Desta maneira, observamos que do verso 1 ao verso 4, o texto trata exclusivamente da oração do Pai Nosso. Já do verso 5 ao verso 8, traz a descrição desta parábola que acabamos de ler. E por fim, do verso 9 ao verso 13, refere-se à oração e à forma que Deus graciosamente atende às orações de seus filhos. Mas vamos nos ater, por enquanto, à narrativa dos versos de número 5 a 8, que fala sobre um acontecimento onde um homem se encontrava em sua casa, juntamente com a sua família, e especificamente com seus filhos, e já havia se recolhido para se deitar e dormir. Sendo já por volta da meia-noite, um outro amigo seu o procura em busca de seu auxílio, no sentido de suprir a sua necessidade, declarando que precisa de 3 pães. Mas observemos ainda que os pães não eram para si próprio, mas para uma outra pessoa, pois este amigo que fora em busca de 3 pães, por sua vez, havia recebido de maneira inesperada uma terceira pessoa, ou seja, alguém que se hospedaria em sua casa e que necessitava ser alimentado. E assim, como não dispunha de algum alimento, por volta da meia-noite, procura então este homem, seu amigo,
que já estava descansando com seus filhos em busca de ajuda. Ou seja, dos 3 pães que serviriam para alimentar ao hóspede que havia chegado recentemente em sua casa. No entanto, o que sucede é narrado no versículo 7. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Ou seja, a resposta é que esse homem que necessitava desse socorro, dessa ajuda, por volta da meia-noite, então procura seu amigo e ali buscando garear, ganhar, emprestar 3 pães, para que com esses 3 pães alimentasse um hóspede que havia chegado em sua casa. Tem esta resposta que acabamos de ler, narrada no versículo de número 7. A resposta dada inicialmente nos parece um pouco rude, mas o contexto histórico nos faz entender melhor o que estava ocorrendo. Vês que nessa época, as casas, de maneira geral, eram compostas praticamente de uma sala ou um cômodo, somente, o qual possuía apenas uma porta, a qual durante o dia ficava aberta, e o lugar interno, ou seja, a casa, servia durante o dia de sala, cozinha, mas durante a noite, a porta era fechada, e para se fechar a porta, era preciso encaixá-la com certo esmero, e às vezes com muita dificuldade. E o ambiente interno, durante a noite, servia agora não apenas mais como sala ou cozinha, mas passava a ser utilizado e servia como um quarto, onde a família dispunha as suas esteiras no chão, e então arrumavam as suas respectivas camas para dormirem. E ainda é relevante ressaltar que as pessoas nessa época dormiam muito cedo, pois também acordavam bem cedo. Olhando para isso, nós compreendemos que possivelmente não houve uma falta de vontade daquele pai em atender o pedido, pois para atendê-lo seria necessário acordar toda a família. Em uma ocasião, particularmente, eu havia combinado com a minha esposa que nos encontraríamos na casa de um amigo em comum. E era por volta das 20 horas, quando então me dirigi até a casa dessa pessoa e pensando ali encontrar já a minha esposa, conforme já havia combinado que ali nos encontraríamos. E para minha surpresa, eu bati uma vez, não fui atendido, bati a segunda vez, também não fui atendido, então eu insisti. E pela terceira vez, ao bater naquele portão, essa pessoa me atendeu, e de maneira até um pouco ríspida, né, disse: não bata aqui, porque o meu filho está dormindo. Você acordou meu filho? Né? Eu falei: me desculpe, me perdoe, eu não sabia que seu filho estava dormindo tão cedo, né? Tudo bem, eu só estava em busca da minha esposa, que nós combinamos de nos encontrarmos aqui. Eu pensei que ela estivesse aqui me aguardando, não tem problema não, eu não sabia, me perdoe, né? E assim eu saí. E graças a Deus, este evento não foi motivo para deixar de ser amigo dessa pessoa, né? Porque nós temos que procurar compreender as coisas, como elas se sucedem, como elas são, e como muitas vezes as pessoas pensam e agem, né? E nós temos que procurar ter a paz com todos, meus irmãos, né? Não é motivo para brigarmos, para entrarmos ali em desavença, mas muitas pessoas, infelizmente, não agem dessa forma, não pensam dessa maneira. Mas nós, como cristãos, temos que reconhecer nossos erros, nossas falhas, e estarmos prontos a fazermos tudo o possível para mantermos a amizade sincera, verdadeira, e também para mantermos a paz entre nós. A todo instante, o inimigo de nossas almas, ele deseja nos ver separados, desunidos, e sempre ele vai criar uma circunstância ou promover algum evento que vá, muitas vezes, tentar nos separar, nos dividir,
Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós permaneçamos o quê? Unidos, firmes, juntos, não é isso? Né? Graças a Deus. Muitas vezes as pessoas me procuram em minha casa e batem a porta, né? E eu vou ali atender a pessoa. Muitas vezes também as pessoas batem de maneira baixa e não é possível atender. Outras vezes eu estou ali ocupado, tomando um banho, até gravando um áudio, e também não é possível atender. Agora, a pessoa deve compreender que não é porque não desejo, não é porque tenho vontade que não atendo essas pessoas. É porque, nesse momento, não é possível atendê-las. Compreenderam, meus irmãos? E o que acontece? Crê-se que as pessoas devem compreender isso, devem entender isso. E que isso jamais é motivo, ou seja, motivo para discórdia, para contenda, né? Ou até para pensamentos escusos, né? Pensar do amigo, do irmão, da pessoa, olha, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não quer me atender, não quer me receber, porque se nós formos dar crédito para aquilo que o diabo vem colocar em nossas mentes, meus irmãos, infelizmente, nós vamos pensar dessa maneira, e nós vamos agir de uma maneira equivocada, de uma maneira precipitada, e é tão terrível, meus irmãos, quando assim nós procedemos, porque isso vai nos desunir, vai muitas vezes destruir uma amizade por uma simples coisa ou simples fato, que muitas vezes a pessoa não tem nem culpa, nem sabe o que está acontecendo, e nós temos que prestar atenção nessas coisas, meus irmãos, porque os dias estão caminhando aí de maneira breve, de maneira rápida, transcorrendo para o final de todas as coisas, e o que está acontecendo? Nós vemos isso acontecendo, ocorrendo no mundo, meus irmãos. As pessoas têm agido com imprudência, com insensatez, com descaso, mas nós não devemos agir desta maneira. Nós temos que agir com respeito, com reverência, né? E temos que saber quem são nossos amigos, quem verdadeiramente nos amam, quem verdadeiramente quer o nosso bem. E nós temos que saber o caráter das pessoas, quem elas são, como elas agem, como procedem, e nós não podemos estar aí de maneira supérflua, de maneira aí até precipitada, como já dissemos, estarmos analisando uma situação de acordo com o nosso entendimento. Nós temos que procurar verificar realmente o que está ocorrendo, né? Então, que sempre o Senhor continue trabalhando e tendo liberdade em nossas vidas para que a sua vontade seja feita em nós. Então a parábola está nos mostrando, e também estudando já o contexto histórico do período, nós observamos o quê? Que não houve uma falta de vontade daquela pessoa em atender, em receber aquele amigo, mas que havia uma certa dificuldade, porque isso implicaria em despertar a sua esposa, os seus filhos, implicaria ali em abrir com dificuldade aquela porta, acender ali uma luz e procurar os pães para que pudesse suprir a necessidade daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele amigo que estava procurando, necessitando daqueles pães. Mas o versículo do número 8 nos narra o que se sucede, o que se passa então. Diz a palavra do Senhor: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então, ainda vemos que o amigo importuno, ele insiste e é atendido. E ocorre então uma importunação. E sobre a importunação, a página número 998, na nota de rodapé da Bíblia de Estudo, anotada e expandida, publicada pela editora Ragnos, no ano de 2017, diz aqui o autor, Charles Hyre, sobre a importunação. Vamos fazer aqui essa citação, abre aspas. Importunação ou persistência. A persistência daquele que estava pedindo pão. No entanto, o termo pode significar falta de vergonha, de modo que alguns comentaristas acreditam que o homem a quem se pedia o pão atenderia o pedido para evitar a vergonha de ser considerado inhospitaleiro. Então, ainda nós verificamos que
o amigo importuno vai, insiste, e embora de maneira ali imediata receba aquela resposta que nós verificamos até agora, então, que não foi uma falta de vontade, mas devido à dificuldade daquele homem atendê-lo, por fim, esse amigo importuno, ele acaba sendo atendido, ele consegue ali aqueles pães e vai então levar esses pães para suprir a necessidade de um outro amigo, que era um recém-chegado em sua casa, e ali ele recebe-o e, de certa forma, os dois, tanto aquele que deu o pão emprestado, quanto aquele que foi buscar emprestado para suprir a necessidade de um terceiro, fizeram a vontade de Deus, ou seja, supriram a necessidade daquele que estava precisando. E por fim, o que ocorre? A hospedagem, né? Então ali, todos promoveram para a boa hospitalidade daquele indivíduo que estava necessitando desses pães e que estava sendo hospedado então na casa do amigo importuno. Agora vamos ler os versículos de número 9 a de número 13, que nos narra: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Assim observamos que agora Jesus então passa a explicar a parábola e nos ensina o significado dela. E nos mostra que é preciso pedir, mas pedir com humildade e de acordo com a necessidade. Pois a exemplo daquele homem que vai pedir algo ao seu amigo, que implora de maneira humilde diante de outra pessoa, mesmo esta sendo seu amigo, nós, como os filhos de Deus, devemos reconhecer que Deus é superior a nós e com humildade devemos então suplicarmos ao Senhor que nos atenda em nossas reais necessidades, pois pela fé cremos que Deus ouve as nossas orações e que sempre tem a melhor resposta para nós, seja dizendo sim, seja dizendo não, seja dizendo não é o tempo ainda, pois nunca nos esqueçamos o que já aprendemos no culto passado, que há tempo para todas as coisas e que devemos discernir com a ajuda de Deus o tempo e o modo. Não foi essa a mensagem que o Senhor nos trouxe ainda no culto passado? Sim, mas Jesus nos ensina também que nós temos que confiar no Senhor e que sua palavra deve ser também ter valor em nós, mas ainda que também devemos ter atitudes, devemos agir de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, oramos a Deus pedindo a compreensão da sua palavra, pedindo uma direção da parte de Deus, mas nós devemos ler a palavra, pois precisamos estudar e aplicar a palavra de Deus. De uma forma, observamos ainda que algumas pessoas querem ouvir Deus falando com elas, mas não querem participar dos cultos, mesmo dos cultos online, ou através dos áudios, e ainda de outros recursos, principalmente nesse período de pandemia. Pedem, mas pedem soberbamente, pois não são humildes, pois não querem ouvir a palavra de Deus sendo transmitida através de seus servos. Desejam exclusividade para elas, querem que Deus fale exclusivamente com elas, somente com elas, e da forma que elas desejam que Deus fale com elas, pois impõem condições a Deus para que Deus possa falar com elas. Se for da vontade de Deus, e nós cremos que essa é a vontade de Deus, como nessa oportunidade, meus irmãos, em que estamos participando juntos, unidos, de mais um culto online,
quantos membros da igreja, neste momento, verdadeiramente, dentro da sua disponibilidade, é claro, estão cumprindo com este propósito, com esse compromisso que nós acordamos e que foi direcionado, preparado pelo próprio Deus, de nós participarmos dos respectivos horários de culto, dos cultos online, em nossas casas, muitas vezes no nosso trabalho, onde nós estivermos, e nós cremos que essa é a vontade de Deus, e que essa pode ser a vontade de Deus hoje, como está sendo feito, onde a sua palavra está sendo pregada, mas muitos não querem ouvir, pois não querem obedecer, pois são orgulhosos, arrogantes, não aceitam a vontade e nem o trabalhar de Deus. Pedem, necessitam, mas não buscam da maneira correta, pois não querem, não aceitam a vontade de Deus, não submetem a Deus. Nós cremos também que Deus pode usar de muitos recursos para mostrar sua vontade. Pedem para o Senhor falar com elas, mas se Deus resolve falar através de um culto online, usando um simples pregador, como está fazendo em nossos dias, não somente neste momento conosco, mas também em todas as partes deste mundo, meus irmãos. A maioria das vezes a palavra do Senhor está sendo pregada através dos cultos online. E isso ocorre de maneira em escala mundial, ampla, de maneira em escala mundial. Mas muitos já não querem ouvir desta forma. Pedem que o Senhor fale individualmente com elas, mas dentro das condições que elas impõem a Deus. Não da maneira que Deus escolheu e deseja trabalhar e falar aos seus corações, aos nossos corações. Pedem, mas quando Deus dá a resposta, não aceitam, não querem, ignoram, desprezam. Declaram até: ah, Senhor, eu preciso estar em paz contigo, mas não conseguem viver em paz com seus próprios irmãos, que são verdadeiros irmãos em Cristo, em contradição à palavra de Deus. E nós não podemos viver em contradição à palavra de Deus. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, nos submetendo à palavra de Deus, nos submetendo à vontade de Deus. É assim que nós temos que viver. E a parábola nos ensina: peçam, mas peçam com humildade. É isso que a parábola nos ensina. Batam e vai se abrir. Aquele homem insistiu, perseverou. Nós também devemos perseverar, orar sem cessar, sempre, sabendo que devemos fazer isso com constância, sabendo que a nossa oração é ouvida por Deus e que a nossa vontade é imperfeita, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E por fim, meus irmãos, mais uma vez, nós vamos ler aquilo que está contido entre os versículos número 11 ao versículo número 13, que é uma resposta de Deus, que nos diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos ler mais uma vez o versículo 13? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos ainda, meus irmãos, fazemos a leitura de Romanos, capítulo 8, versículos de número 26 e 27. Jesus nos mostrou através dessa parábola, e no final ele conclui dizendo que quando nós pedimos, Ele nos dará o Espírito. Aqueles que são regenerados, aqueles que são salvos, têm o Espírito Santo do Senhor em suas vidas. Aqueles que têm o Espírito Santo nas suas vidas, ainda podem ouvir a voz do Espírito Santo falando em nossos corações, nos convencendo dos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, da necessidade que temos de mudarmos nossas atitudes e nossos conceitos muitas vezes.
e ainda nos consolando em nossas dificuldades. Mas vamos à leitura da palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, versículo número 26 a 27, já para estarmos concluindo esse breve estudo. Diz a palavra do Senhor: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, nos direcione, nos dando força, coragem, ânimo, e que nós continuemos perseverantes, firmes no caminho em que Ele nos ortoga, no caminho que Ele nos dá, que é Jesus Cristo. E nós, como igreja, declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que toda honra, toda glória, todo louvor seja sempre e somente para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.